Graça e paz, meus irmãos. O nosso tema de hoje é a necessidade que temos de sermos cheios do Espírito Santo. Há várias razões para sermos cheios do Espírito Santo e hoje nós vamos tratar de duas dessas razões. A primeira é que a plenitude do Espírito nos dá maturidade e a segunda é que o Espírito Santo nos capacita para o serviço do Senhor. Nosso texto de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1, e diz o seguinte: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais esta devocional e pedimos que o Senhor nos ensine a Tua Palavra através do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Em primeiro lugar, vamos tratar da maturidade. A maturidade é uma das razões pela qual nós temos necessidade de sermos cheios do Espírito, para não sermos achados como crianças espirituais, crianças em Cristo, como crentes carnais. E os cristãos de Corinto, eles constituem para nós hoje uma advertência solene nesse assunto. Quando Paulo escreveu sua primeira carta à igreja de Corinto, ele diz para eles que eles todos foram batizados com o Espírito Santo e diz também que eles todos tinham todos os dons do Espírito, eles foram enriquecidos com os dons espirituais. Mesmo assim, o apóstolo Paulo os chama de crentes carnais, de crentes não espirituais, ou seja, eles não estavam cheios do Espírito Santo. Fica claro que a evidência da plenitude do Espírito está relacionada ao fruto do Espírito. Isso eles não tinham, muito embora eles tivessem muitos dons. Fica claro também porque Paulo não podia chamá-los de crentes espirituais, mas somente de cristãos carnais, bebês em Cristo. A sua carnalidade ou imaturidade era tanto intelectual quanto moral. Paulo havia detectado uma série de problemas na igreja de Corinto, como divisões, orgulho espiritual e etc. O enchimento do Espírito, portanto, nos faz espirituais, maduros na fé. A falta desse enchimento nos torna débeis e presas fáceis do mundo, da nossa própria natureza pecaminosa e do pecado. O segundo ponto é o serviço, meus irmãos. Então, o Espírito nos capacita, a plenitude do Espírito nos capacita para o serviço do Senhor. Desde o Antigo Testamento, o Espírito capacitava as pessoas para as funções especiais na obra do Senhor. O primeiro ponto que eu quero destacar é que o crente cheio do Espírito era uma característica normal de cada crente dedicado. Se fosse um crente dedicado, ele era cheio do Espírito. Por isso, os 7 homens que foram escolhidos para cuidar das viúvas na igreja de Jerusalém deveriam ser cheios do Espírito, assim como deveriam ser de boa reputação, cheios de sabedoria e de fé. De forma semelhante, Barnabé é descrito como um homem bom, homem cheio do Espírito Santo e de fé. E por isso Deus escolheu a ele e a Paulo para a primeira viagem missionária. Outro exemplo, os recém-convertidos discípulos da igreja de Antioquia da Psídia transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Assim está escrito em Atos 13. Esses textos descrevem o estado normal do cristão, ou como deveria ser, do cristão fiel. Em segundo lugar, a expressão indica uma capacitação para um ministério, um cargo especial. Assim, João Batista
foi cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, como preparo para o seu ministério profético. Da mesma forma, as palavras de Ananias a Saulo de Tarso, de que ele seria cheio do Espírito Santo, parece que se referiam à sua indicação como apóstolo. Em terceiro lugar, há ocasiões em que a plenitude do Espírito foi concedida apenas para equipar para um cargo, não tanto para um cargo vitalício como apóstolo, profeta, ministro, mas para uma tarefa imediata, uma tarefa especialmente emergente. Exemplos: Pedro, quando foi se dirigir ao Sinédrio, Pedro era iletrado e iria se dirigir aos mais estudiosos, aos mais cultos da igreja, que era o Sinédrio. O Espírito capacitou. Estevão, antes de ser apedrejado, foi capacitado de forma que ele viu os céus abertos e o Senhor Jesus à direita de Deus Pai. Esses homens ficaram cheios do Espírito, e tudo isso aponta para a necessidade da plenitude do Espírito Santo para realizar o serviço na obra de Deus. E nos lembra que o segredo para o nosso sucesso nessa obra é conforme diz o profeta Zacarias: não é por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Amém.